Esse homem como é que tá, meu? Depois de velho. Ele tá é os milionários aí. O Normal Filme. O Arnold. Vai terminar a aula 10 para as 10, Eldo? Não, a gente termina 9h10, né? Só vou. Essa revisão tem uma partezinha que eu vou explicar e tem os exercícios que eu elaborei também para vocês responderem. E na próxima aula a gente faz o restante. Isso aqui é só uma parte, é da unidade 1. Essa revisão aqui é da unidade 1 e da unidade 2 da plataforma, tá? A de hoje. Aí depois, na próxima aula, então, na próxima quarta, a gente vai fazer a revisão, então, de variação linguística e da unidade 3, que é texto, que aí vocês, que é essa que a gente acabou de fazer, né, o exercício, que aí vocês tragam as perguntas. Mas aí na outra aula eu vou trazer a interpretação de texto para a gente pensar a respeito. A sua prova já foi elaborada com esses 3 temas? Sim, na prova constam aquelas 3 listas, está escrito lista 1, lista 2, lista 3, que estão disponíveis no Google Classroom, estão disponíveis também lá na Fac Unicampus Digital. Se não me engano, o Google Classroom tem as respostas, inclusive, das listas. Além disso, lembram daquele resumo que eu fiz sobre variação linguística? O resumo sobre variação linguística e as unidades 1, 2 e 3 da plataforma. Só isso. Nem venha. Leia o texto da minha face, a hora que você fala só isso. Eu já falei para você, já li, já te falei, nem venha. Vamos lá, pessoas. Todo mundo chegou de volta? 24 pessoas. Esse aqui, então, é um slide que eu preparei. Eu preparei slide porque aí dá para eu coloquei as respostas. Eu suponho que eu tenho que colocar todas as respostas. Se não coloquei, a gente faz agora. E aí nós vamos falar sobre o tipo de linguagem, sobre elementos da comunicação e sobre as funções da linguagem, tá? Então, vamos lá. Tipos de linguagem. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal. Quando for algum motivo especial, em especial, não utilizamos. Então, poderemos usar a linguagem não verbal. Para todos os efeitos, a linguagem verbal, para nós, humanos, é a mais eficaz. É a melhor linguagem, porque a linguagem verbal, que é a fala ou a escrita, é o modo que eu tenho de me comunicar de forma mais assertiva com o outro. Eu posso usar também a linguagem não verbal, mas se nós prestarmos atenção, as crianças, elas usam muito a linguagem não verbal porque elas ainda, as criancinhas mesmo, porque elas ainda não conseguiram se adaptar a essa linguagem verbal. Elas não conseguem falar tudo o que elas querem falar ainda. Então, às vezes, o que ela faz é dar uma birra, porque ela está querendo uma bola, ou apontar e dizer eu quero aquilo, né? Então, ao invés de dizer eu quero o brinquedo que está lá, ou eu quero a mamadeira, ela aponta, ou ela diz, né? Isso aqui para falar vem cá, para chamar a pessoa. Então, isso é linguagem não verbal. Isso a gente consegue, essa utilização, até o momento em que a gente começa a utilizar a linguagem verbal. Aí a gente substitui a linguagem não verbal. A gente deixa de usar tanto a linguagem não verbal para nos valermos apenas da linguagem verbal. Porque a linguagem verbal, gente, ela é mais eficiente. Eu consigo dizer com palavras coisas que nem estão aqui perto de mim. Eu posso te contar, por exemplo, de uma viagem que eu fiz ao Nordeste, sem necessariamente ter que apontar para o Nordeste, porque eu não sei nem para que lado fica esse Nordeste, né? E mesmo se eu apontar
Olha, você vai dizer, tá apontando para o quê? Para onde? Né? Então, nesse caso, quando eu digo, olha, eu visitei o Nordeste, eu visitei Alagoas e isso, aquilo, então eu estou te contando, você vai criando as suas imagens mentais e isso aí funciona muito melhor do que a linguagem não verbal. Certo isso? A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Tudo isso é linguagem não verbal. Uma imagem, uma figura, uma pintura, uma escultura, uma mímica, tudo isso eu chamo de linguagem não verbal. E existe a linguagem mista, que é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, usando as palavras e as figuras ao mesmo tempo. Então, olha isso aqui. Esse primeiro texto aqui, ó, cuidado, cerca elétrica, nós temos a linguagem verbal, cuidado, cerca elétrica, e esses raiozinhos aqui, ó, que significam energia, que são a linguagem não verbal. Então, esse texto aqui, ó, é misto. O texto aqui no meio, que nós temos o cadeirante, né? Então, esse aqui é uma linguagem não verbal. Eu só tenho desenho, eu não tenho nada escrito. Cuidado, cão bravo. Eu não tenho desenho do cão, eu só tenho escrito. Então, é texto verbal. Então, cuidado, cão bravo, texto verbal. Então, linguagem verbal. O texto do cadeirante, não verbal. O texto da cerca elétrica, misto. Ele tem os dois, verbal e não verbal. Aviso, não pise na grama. Verbal ou não verbal? Verbal. Verbal. Aqui, ó, esse proibido bicicleta. Verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Esse embaixo, que é da pessoa deficiente visual. Verbal ou não verbal? Não verbal. Esse último aqui, que está pedindo silêncio, verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Muito bem, era isso, então. Os elementos da comunicação, então, é a segunda matéria que a gente viu. Então, os elementos da comunicação, a comunicação serve como interação entre as pessoas. As pessoas precisam se comunicar. As pessoas não vivem sem se comunicar. Não existe a pessoa viver sem comunicação. Então, eu me comunico o dia todo. Nem que seja chorando. Quando eu choro, eu estou me comunicando. Ah, se eu chorar, eu me comunico? Sim. E se eu ficar emburrada, em silêncio, estou me comunicando? Também estou me comunicando. Então, é uma forma de comunicação. Então, os elementos da comunicação são divididos em 6 diferentes tipos. Para que uma comunicação seja estabelecida, é imprescindível que os 6 estejam presentes. A comunicação está diretamente interligada à linguagem e à interação. Desta forma, ambas exigirão os elementos da comunicação para compor uma situação de inter-relação. Inter-relação entre o emissor e o receptor. Então, para isso, nós temos o emissor, que é sempre o eu, é sempre aquele que emite a comunicação. Então, o emissor é sempre a primeira pessoa, que é aquele que vai fazer com que a comunicação aconteça, se efetive. Mas, para isso, é preciso que haja um receptor. O receptor é a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, eu preciso ter um emissor, eu preciso ter um receptor. Se eu não tiver o receptor, eu não tenho como ter uma mensagem. Aí você fala assim, professor, mas e quando eu estiver conversando sozinho, eu não tenho receptor? Tem, você tem o receptor. Quando você conversa sozinho, você já percebeu que você imagina quem seja esse seu receptor? Mesmo que eu esteja falando comigo mesma, o receptor, então, sou eu mesma. Eu faço os dois papéis, de emissor e de receptor. Ou então eu estou falando, eu estou imaginando a Luciene me falando alguma coisa, aí eu estou pensando na Luciene e começo a conversar. Mas a Luciene é louca mesmo, né? Se eu tivesse ela aqui agora, eu ia dizer, Luciene, minha filha vai tratar.
Então, mesmo que seja um diálogo comigo, eu estou imaginando a Luciene como minha interlocutora. Certo isso? Então, sempre vai existir alguém. Mesmo que eu ache que eu estou conversando sozinha nessa vida, não é sozinha. Existe um emissor, existe um receptor. O canal é por onde passa essa comunicação. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um bilhete que eu posso colocar lá na porta da geladeira e esse bilhete é o canal. A placa de trânsito lá, proibido bicicleta, a placa é o canal. É onde eu estou enxergando essa mensagem. Nesse caso da nossa aula aqui agora, a internet e o computador são os canais. Porque se o computador der uma pane, acabou a comunicação. Se a internet acabar agora, acabou a comunicação. O professor está travando, está oscilando. Por quê? Porque a internet está enfraquecida, então a comunicação está comprometida por conta do canal, nesses casos. O código é a língua portuguesa, o código pode ser uma pintura, o código pode ser arquitetura, o código pode ser a mímica. Então, o código é o formato, é o como o emissor escolheu para transmitir ao receptor sua mensagem. De repente, ele escolheu fazer uma música para poder transmitir essa mensagem. Então, a música é o código. De repente, ele escolheu fazer uma poesia para transmitir a mensagem. Então, a poesia é o código. De repente, ele escolheu só falar mesmo em língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é o código, certo? A mensagem é o próprio texto. Então, o próprio texto é a mensagem. É o que eu tenho para dizer. É aquilo que eu estou me comunicando. Então, sobre essa aula, elementos da comunicação é a mensagem. Se você vai reclamar que o gás acabou, então o fato de o gás ter acabado, essa é a mensagem. Se você vai reclamar da vida, porque você está se sentindo preso e você não quer se sentir preso dentro de casa, então essa é a mensagem, é o texto produzido pelo emissor. Essa é a mensagem. E o referente, que é o contexto todo. Então, o contexto dessa aula, a professora tem que dar essa aula pelo Zoom, não presencial, por conta de uma pandemia mundial. Então, a pandemia, a aula não presencial, o novo formato de aula, isso são os referentes para nós estarmos aqui agora, nesse momento. O referente é o contexto, o referente é a situação toda, é tudo que está acontecendo. É o fator histórico, o fator econômico, o fator social, tudo que está imbuído nesse ato de comunicação. Perguntas? Professor, a mensagem é quase igual, então, o referente, né? Não. Nessa nossa aula, a mensagem é elementos de comunicação. Essa é a mensagem. A mensagem, se a gente trabalhar lá no primeiro slide, a mensagem é revisão para N1. O referente é a professora está fazendo essa aula via Zoom por conta de uma pandemia que proibiu o ajuntamento de pessoas no mesmo lugar, ou que possibilitou o afastamento das pessoas. Esse é o referente, não é a mesma coisa. Entendido? Tá. Então, no caso, o referente é como a aula está sendo dada para a gente. O referente é o contexto da situação. Esse é o referente. O contexto é por que isso tudo está acontecendo. É tipo uma explicação. Do todo, certo? É. Do todo. Nós vamos ver nos exemplos que eu trouxe. Vocês vão entender melhor. Para cada um dos elementos da comunicação, nós temos uma função da linguagem. Função da linguagem está lá na unidade 2 da plataforma. Unidade 1, elementos da comunicação. Unidade 2, funções da linguagem. Então, a linguagem é essencial para estabelecer comunicações e relações com outras pessoas. Então, é para isso que existe essa linguagem. Para que eu estabeleça essa comunicação sem necessariamente ter que ficar me esforçando
para criar elementos não verbais para poder comunicar com vocês. Pensem vocês, se nós não tivéssemos essa linguagem verbal nesse momento, como seria difícil para vocês me virem por vídeo explicando sobre funções da linguagem e apontando e acenando para as coisas, sem falar nada. Ia ser uma loucura. A gente, como a gente é viciado nesse negócio de falar, a gente nem consegue entender como que isso seria. Mas seria trágico, seria insucesso puro, né? Então, a gente precisa estabelecer essas comunicações. Nós precisamos nos comunicar o tempo todo. Então, as funções de linguagem são maneiras de utilizar a linguagem de acordo com a intenção do falante. O falante tem a intenção de reclamar da própria vida, então ele está falando dele mesmo. O falante tem a intenção de convencer o outro, o falante tem a intenção de melhorar a mensagem, o falante tem a intenção de testar o canal, então a intenção do falante é que faz com que as funções apareçam. Então, nós temos a função referencial. A função referencial é a função denotativa, ou seja, o sentido real. O falante aqui tem a intenção de contar para você a real situação daquilo pelo qual ele está passando. Então, ele pode contar para você, por exemplo, que ele almoçou ao meio-dia e ele comeu batata frita e sanduíche. Essa é a função referencial. Ele te contou exatamente, ele foi pontual, ele foi objetivo e te contou exatamente. Eu almocei hoje ao meio-dia, comi batata frita e hambúrguer. Pronto, certo? Então, isso é a função referencial. Linguagem denotativa, sentido real. A função emotiva está centrada, então, no eu. Está centrada no emissor. Então, é o emissor que se coloca suas emoções nessa linguagem. Então, o emissor fala dele mesmo. O emissor desabafa. O emissor fala sobre os seus próprios sentimentos, sobre como ele está se sentindo durante essa pandemia, por exemplo. Então, se eu disser para vocês, gente, eu estou apavorada com essa situação em que nós estamos vivendo. Cada hora a gente ouve mais notícias ruins na televisão, as pessoas lá no Amazonas, no Amazonas, sendo enterradas umas sobre as outras porque não tem mais terra, tendo que trazer caixão de outros lugares porque não tem mais caixão. Isso tudo me apavora. Isso me deixa desestabilizada. Eu me sinto vulnerável nessa situação. Queria que isso tudo acabasse. Então, isso que eu disse para vocês tem função emotiva, porque, na verdade, eu estou dizendo para vocês como eu me sinto diante da situação em que nós estamos vivendo. Quem sou eu? O emissor. Então, são as emoções do emissor. Como eu já disse para vocês, não é para vocês ouvirem o que eu estou dizendo e chorar junto, não. Chora se quiser. Não é para o receptor se condoer com isso, ou para ele se sentir, na verdade, sofrido por conta disso. Não. É o emissor que está sofrendo e está contando seus próprios sofrimentos. Entendido isso? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Função poética. A função poética está centrada na mensagem, no texto. É a forma como o texto vai se apresentar. Então, o texto pode se apresentar em forma de poemas, o texto pode se apresentar por meio de rimas, o texto pode conter ritmo. Então, isso constitui a função poética. A função poética, então, ela está centrada no modo de apresentação do texto, no formato do texto e não no conteúdo do texto, certo? Então, é no formato desse texto. A função fática é o teste do canal. Então, quando você vai conversar com alguém, quando eu liguei aqui, por exemplo, eu disse, gente, vocês chegaram? Vocês estão aí? Gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alguma pergunta? Então, isso tudo é para saber se vocês estão realmente me ouvindo,
se vocês estão realmente interessados no que eu estou falando, se vocês não só ligaram aí o computador, me deixaram falando sozinha e foi lá lavar vasilha, ou sei lá mais o que vocês podem ter feito, certo? Então, eu quero saber se vocês estão aí somente para testar o canal. Entenderam? Então, esse entenderam é a função fática. Eu quero apenas manter esse contato com vocês. Então, função fática. A função conativa ou apelativa são a mesma, tá? Conativa ou apelativa. Essa está centrada no receptor. É o emissor que tenta convencer o receptor a mudar de ideia com relação a alguma coisa. Então, quando o seu namorado comete lá uma gafe, né? Pisa na bola, e aí ele diz, por exemplo, para você, olha, por favor, volta para mim, nunca mais eu repito isso. Eu estou muito arrependido, nunca mais eu faço isso. Então, ele está apelando para o seu senso de piedade para mudar de ideia e voltar para ele. Isso, então, tem função apelativa. Uma propaganda, um texto publicitário tem função apelativa. Então, nós usamos a função apelativa o tempo todo para fazer com que as pessoas mudem de opinião. E aí, você já tomou banho? Você lavou as mãos? Função apelativa. Então, quando eu pergunto, você lavou as mãos? Na verdade, é uma pergunta, mas na verdade, verdadeira, é uma ordem. Vai lá lavar a mão? Precisa. Nesse momento, você tem que lavar a mão toda hora, certo? E, por fim, a função metalinguística. A metalinguística é uma explicação. Então, é quando o código explica o próprio código. É uma poesia que explica como fazer poesia, ou um poema em que se explica como o poeta fez aquele poema, ou como o poeta, o que é o poeta dentro do poema, ou quando você tem o dicionário em que a língua portuguesa, palavras da língua portuguesa explicam outras palavras da língua portuguesa, nós temos função metalinguística. Quando eu pergunto para vocês, gente, o que é função da linguagem? Aí você fala, as funções da linguagem são maneiras de utilizar de acordo com a intenção do falante. Isso aí, ó, as funções da linguagem até falante tem função metalinguística, porque está conceituando, está dizendo o que é. Então, todo conceito tem função metalinguística. A função referencial, ela é denotativa. Então, o texto, ele pode ser metalinguístico e denotativo ao mesmo tempo. Mas nem todo referencial precisa necessariamente ser denotativo, ser metalinguístico. Então, quando a gente tem um texto, nós podemos ter as 6 funções ou nós podemos ter uma só. Mesmo que no texto nós tenhamos 2, 3, 4 funções, mesmo assim, existe uma que predomina sobre o texto, certo? Uma que é mais relevante no texto. Alguma pergunta? Não. Não. Então, vamos lá. Então, olha, nós temos aqui um cartoon, a linguagem aqui, dá para vocês virem até o fim, porque aqui tá. Nós temos o cartoon e aqui nós temos uma linguagem mista, não é isso? Nós temos o desenho, pessoas que estão indo de um lado para outro, né? E aí nós temos a palavra solidão, que aparece no pensamento de todas as pessoas, ou seja, mesmo estando em grupo, mesmo estando esse monte de gente reunida, a solidão, nossa, bastante gente nas vasilhas. Mesmo aí representando um grupo de pessoas que estão aí juntas, mesmo assim elas se sentem solitárias. Por isso a palavra solidão, né? Então, no cartoon apresentado, o significado da palavra... Deixa eu mudar isso aqui, que senão não dá para eu ler. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia:
Vejam que as letras estão nos balões, né? Todo mundo está pensando nessa solidão, só que cada um pensou uma letra. É como se fosse isso, né? Então, essa letra nos balões distintos contribui para expressar principalmente o quê? Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Letra B, aceleração na vida da contemporaneidade. Letra C, deixa eu só minimizar isso aqui, porque senão não vai dar certo porque eu ler o final. Agora melhorou. Vocês conseguem ver ainda? Sim. Letra C, desconhecimento das possibilidades do diálogo. Letra E, a diferença entre as pessoas. Não, letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Ou letra E, a diferença entre as pessoas que habitam o mesmo lugar. O que seria? Eu respondi A. Letra A. Eu respondi a B. Como a vida está corrida e as pessoas estão solitárias agora, não tem tempo para conversar. Então, letra A, dificuldade de conexão, ou letra B, aceleração da vida na contemporaneidade? Vamos ver quem acertou aqui, ó. Letra A, dificuldade da conexão. Porque aqui, na verdade, não é a vida que está acelerada, é porque nem para escrever a palavra solidão, as pessoas conseguiram elas próprias escreverem tudo, porque está tudo muito segregado, né? Está tudo muito separado. Então, as pessoas não têm conexão para nada. As pessoas não conseguem se juntar, né? Para nada. Nossa, já passou da hora, né? Vamos lá, questão 2. Observa a tirinha para a questão 2. Então, nós temos aí o Garfield, né? Que está trabalhando no computador. Aí depois ele acha uma rede, aí ele deita, ele se espreguiça. Aí vem o John, que é o dono dele, e fala, fora daqui, né? Sai daqui. E aí ele sai, o John deita e coloca a língua para ele, né? E aí ele vai, o que ele fez aí no sexto? Ele O Garfield rasga a rede. Isso, ele une a rede, rasga a rede. E o John fica todo caído no buraco lá no rasgado da rede. Então, sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? C, o uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? Letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Letra E, a linguagem não verbal não faz sentido nessa tirinha. Eu acho que é a C. Letra C, Nilmara. Quem mais acha que é C ou acha que é outra? A Vivian diz que é A. Vamos ver então, gente. Vamos ver quem tá certo nessa vida. Letra C. Obrigada. Não pode ser letra A, porque na letra A fala linguagem verbal é o elemento principal. E não é. Porque linguagem verbal, a gente só tem o fora, mais nada. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisaria seguir a linguagem não verbal também, porque no último quadrinho, o desfecho da história se dá apenas através da linguagem não verbal. Ele caiu no buraco lá da rede, vejam que anoiteceu e ele ainda continua lá. Perceberam isso? Então, ele ficou um tempão lá e ninguém foi salvá-lo. Então, por isso que eu uso simultâneo das duas linguagens, verbal e não verbal. Gente, então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua com a revisão, certo? Se der tempo, eu mando os exercícios para vocês antes. Se não der tempo, a gente faz pelos slides mesmo, ok? Tá bom. Então, boa noite. Até quarta-feira que vem. Façam a atividade de amanhã direitinho, consigam meio ponto, viu, turma?
Boa Ah, noite, tá bom. professor. Professora, Obrigado. no nosso noite. trabalho, você não vai dar nenhuma dica se você deu 2 pontos para todo mundo, quem fez, se tem alguém que não Não, apareceu. eu nem olhei os trabalhos ainda. Nem olhei. Melhor ainda dar 2 para todo mundo, não precisa nem olhar. Boa ideia, dona Luciene. Sei, mocinhos. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Com Deus. Deus. Tchau. Boa noite, tu.